Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso N8N. Hoje vamos descobrir o que são APIs e webhooks no N8N e entender por que eles são a base dos nossos fluxos de trabalho. Então vamos começar? Vamos direto ao slide. Na nossa última aula nós falamos sobre três partes principais: gatilhos, filtros de aplicativos e ações. Se você não assistiu, assista a primeira aula. Nós falamos sobre o que é o N8N de forma descomplicada. Mas agora é o momento de ver como esses componentes trocam informações entre si. Em vez de escrever código, nós apenas transferimos dados de um lugar para o outro. Embora essa seja uma ideia vinda aí da ciência da computação e das estruturas de dados, é essencial entender o caminho que os dados percorrem de um módulo ao outro. E para a gente começar, nós vamos desmistificar o que é uma API. No dicionário, API significa interface de programação de aplicações. Como essa definição ela costuma ser um pouco abstrata, nós vamos pensar num restaurante, como você está vendo aí nesse slide. Você entra no restaurante, você senta ali, faz o pedido ao garçom, e ele pega essa solicitação, ele anota ali o seu pedido, tudo certinho, e ele leva a sua solicitação ao chefe. E o chefe vai lá e prepara toda a refeição e entrega ao garçom, e este serve você. Nesse cenário, o garçom representa a API, fazendo a ponte entre você, a aplicação que pede algo, e a cozinha, o servidor ou serviço que fornece os dados. Para você entender, aqui nesse slide um pouco melhor, seria assim: você entrou no restaurante, você sentou na mesa, fez o pedido. O garçom vai lá, anota o seu pedido, certo? Anotou o seu pedido. Esse pedido é uma ordem, né? Uma order, né? No caso, uma order, um pedido, um número de pedido. E aí o garçom leva esse order, né, ou pedido até a cozinha, tá ok? Aí o cozinheiro ali, o chefe de cozinha, ele vai preparar a sua refeição, aquilo que você pediu, e ele devolve esse pedido para o garçom. Vamos supor que o número do pedido seja o número 40, tá? Um exemplo. Ele devolve, né, ali a parte da pessoa que fez a comida, o chefe de cozinha, ele devolve o número 40, que é o seu pedido para o garçom. No caso, o garçom pega o seu prato, né, que você solicitou, e leva para você até até a sua mesa para você ali fazer a sua refeição. Então, pense em você como um cliente que precisa de um servidor ou de um aplicativo. Pode ser o Google Sheets, o WhatsApp, alguma um software aí de CRM, enfim. Quando você faz essa solicitação dessa, vamos dizer assim, essa solicitação aí, a API vai e recebe seu pedido e encaminha tudo ao servidor. E aí aguarda o processamento. Então, ela traz a resposta de volta para você. A API faz essa tradução, né? Mesmo que o servidor esteja escrito em Python, em C, em Java, em qualquer outra linguagem, sem que você precise saber qual delas é usada. Então, suponha que você queira enviar uma mensagem para um canal da sua comunidade ou para alguém no privado. Você vai você não vai na conversa ali, né, você não entra ali no seu WhatsApp e conversa direto com o código do WhatsApp. Não, você não faz isso, você simplesmente vai lá, digita a mensagem, o exemplo: "Oi, tudo bem?". Você digitou a mensagem, e aí então todo o processo, daí o WhatsApp faz todo esse processo e envia a mensagem para quem você, ali para um familiar, né, para um tio, para a mãe, etcétera. Aí ele faz todo esse processo, e que pode estar em qualquer linguagem aí por trás, do WhatsApp, né. A gente não sei qual é, mas enfim, pode estar em qualquer linguagem, Python, C, Java. Em vez disso, você não escreve em código. Em vez disso, você faz uma requisição à API do WhatsApp, dizendo: "Envie essa mensagem". A API manda isso ao WhatsApp e recebe um status de ok, ou seja, de volta, que significa sucesso, e avisa você de que a mensagem foi entregue. Então você manda a mensagem e a API faz todo esse processo, dizendo que a mensagem foi entregue para ir para sua mãe, para o seu pai, etc. Então, não tem mistério, algo simples, tá? Para você entender, um exemplo assim até bobo, mas eu creio que você entendeu perfeitamente. Então você entrou no restaurante, fez o pedido ao garçom, o garçom vai e leva ao chefe de cozinha, o chefe de cozinha devolve o número do seu pedido para o garçom com a refeição,
o garçom vai lá e entrega na sua mesa. É isso que a API faz. Então nós não precisamos criar nossas próprias APIs, tá? Usamos as que já existem aí no mercado, mas é fundamental você entender como elas funcionam e ter o conhecimento certo para montar suas automações confiáveis aí no seu back-end, seja qual for o seu objetivo. Então, é essencial, isso aqui é essencial, vamos dizer assim, que é o coração de uma automação, você entender a documentação de uma API, de como que ela vai funcionar. Você entra ali qual API você vai utilizar, né? Por exemplo, um gateway de pagamento, se for criar, você vai ali no Asas, né? E tem outros aí também. E você vai lá e tem a documentação e você faz a leitura daquela documentação para você poder utilizar dessa API. E por fim, você tem que saber que há vários tipos de requisições, tá? Há vários tipos de requisições eh, que você pode aí solicitar, que tem requisições e respostas. Você pode querer enviar dados, buscar informações ou até apagar algo. Então, toda requisição HTTP, né, que é composta por 4 partes básicas, e a gente vai estar vendo cada uma delas. Então, no exemplo do restaurante, recapitulando para ficar assimilado para você, o cliente faz o pedido ao garçom, o garçom envia o pedido à cozinha, a cozinha devolve a comida ao garçom, o garçom entrega a comida ao cliente. Seria mais ou menos assim, em termos muito simples aqui, ó. O usuário faz um pedido, a API recebe esse pedido, a API manda para o servidor, né, e faz o processo, o servidor responde e a API devolve a resposta para o usuário. Se deu certo, se deu erro, ela devolve. Mas voltando aqui na questão do HTTP, a gente tem aqui 4 partes básicas. A primeira, a request, né, requisição, solicitação ao servidor para eh, obter ou enviar dados. Depois a gente tem componentes de uma requisição, que são o quê? São as peças que formam esse pedido no HTTP. Aí a gente tem 4: URL, método, cabeçalho e corpo. A URL é o endereço único de um recurso na web, né? No caso aí, onde você faz as suas buscas. Daí a gente tem o método, é o que vai acontecer nessa URL, perfeito? Então o método, ele define a ação que queremos executar na URL. Os mais usados são get, recuperar dados, e post, enviar dados. Existe também delete, put, pat, usados raramente, mas o que a gente mais usa dentro desse contexto de automação é o get, que é recuperar dados, e o post, que é enviar dados, mas eu deixei aqui detalhado para você também. Aí o get pega informações, o post envia informações, delete apaga, né? E o put, pat atualizar, tá? E aí a gente tem os headers, cabeçalhos, que dão contexto extra ao pedido, né? A gente tem exemplos comuns aqui, nesse caso, de localização, idioma, dispositivo. E aí, aqui a gente tem um exemplo, né, que solicita resposta que vem no arquivo JSON, tá? E aí a gente tem o bud, né, que é o corpo, né, somente no método push ele é utilizado, e o que seria informações enviadas a um servidor. Esse seria a finalidade. E a gente tem um exemplo, tá, de first name, last name, isso seria, no caso, relacionado ao bud. E aí a gente tem as credenciais, tá? E aqui a gente tem essas credenciais que são autenticação, API key, que é a chave fixa que dá o acesso, você vai precisar disso. Onde você for buscar essa API, vai ter a documentação, eles vão disponibilizar isso para você. E a gente tem o Vault, que é a chave temporária também, né? E ela traz uma aí, vamos dizer assim, uma expiração, mas aí você vai lá e renova, né? Você negocia essas questões também quando tiver um volume muito grande dentro da sua automação. Então, tudo isso também você alinha aí quando você tiver um volume alto. Aí aqui a gente tem, eu deixei detalhado para você, componentes de uma resposta. Nesse ponto aqui, eu queria chegar para você entender um pouco melhor o que a gente falou aqui. Quando você faz um pedido para o garçom e o garçom manda ali para o chefe, normalmente, talvez esse prato ele não venha conforme, assim, vamos dizer assim, ele não venha da maneira que você talvez solicitou. Talvez você pede um prato e vem de uma maneira diferente daquilo que você imaginava. Quando vem da maneira que você imaginou e você pediu, você fala: "Não, foi um sucesso, essa comida está deliciosa". Mas quando não vem, automaticamente aí na sua mente você já
traz uma crítica, né, vamos dizer assim, é como se tivesse dado um erro nesse prato. Então, a API também é assim, ela te traz uma resposta, tá. Ela vai te trazer uma resposta relacionada ao aquilo que você, o servidor, encaminhou para ela, ela devolve para você se vai dar certo, se vai dar erro. Dentro desse finalidade de resposta, a gente tem um código que mostra se deu certo, que é o 200, tá. Então o 200, quando ele retorna para sua API, é que deu tudo certo, e ele avisa, tá. Ele vai avisar você. Se deu errado, 404 e 500, etcétera. Aí os cabeçalhos, né, no caso que são as informações extras, né, sobre essa resposta, eh, ele traz isso para você também. Então, no cabeçalho ele vai trazer para você também as informações extras do motivo do erro. Se deu, por que deu erro? Ele vai te trazer uma resposta relacionada a isso, perfeito? E a gente tem um corpo, que é os dados que o servidor vai retornar. Então, você mandou, se deu certo, ele traz a informação, e se deu errado no corpo, se deu certo também no corpo, ele traz os dados que o servidor retorna que você quer que seja na sua automação. E assim sucessivamente, se der erro, ele faz a mesma coisa, ele faz o mesmo processo. E aí eu trouxe aqui uma listinha de códigos de status comum, tá? De status comuns que sempre que aparecem, quando se dá certo e quando também dá um erro. O 200 é ok, 401 não autorizado, 404 não encontrado e o 500 é um erro interno que acontece no servidor, perfeito? Então, esses são os erros que acontecem corriqueiramente que você pode aí se deparar. E os cabeçalhos, né, aqui, eles dão detalhes sobre a resposta, tá? O content length que mostra quantos bytes tem o corpo da resposta, o content type indica o formato dos dados, HTML, o JSON, e o experience diz até quando a resposta pode ficar em cache, né, no caso. Então os cabeçalhos, eles da resposta trazem informações como o formato dos dados e o tamanho do conteúdo, além de detalhes sobre o cache, validade. Então já o corpo da resposta é onde estão os dados propriamente ditos em HTML e JSON. Então os cabeçalhos dão a resposta, né, eles trazem informações como o formato dos dados e o tamanho do conteúdo, e já o corpo da resposta, já dá a resposta, né, o corpo da resposta de onde estão os dados propriamente ditos, em HTML ou arquivo em JSON, tá? Então, com esses conceitos bem claros, você vai estar pronto aí para usar suas APIs na criação de automação ou agentes de IA, de forma sólida e confiável. Agora vamos entrar aqui, eh, no webhook, né? A aula é sobre API e webhook. O webhook, você pensa neles como campainhas na porta de uma casa. Você chega ali numa casa, ou normalmente, se não tem campainha, você bate palma. Mas normalmente você chega numa casa, você vai lá, tem campainha, você, em vez de bater palma, o que que você faz? Você vai lá e aperta a campainha e a pessoa, se tiver ali, ela aparece, né? Então, a campainha, né, no caso, é que avisam quando algo acontece. Seria mais ou menos esse padrão, esse exemplo simples para você entender. Então, a campainha, né, avisa quando algo acontece. E há dois tipos principais: webhook depulling, que quer dizer ou por agendamento. O que que acontece? Você faz checagens em intervalos regulares. Por exemplo, a cada 15 minutos você faz checagem para saber se surgiram novos eventos. Então, é isso que o webhook de pooling fazem. E aí a gente tem um webhook instantâneo. Funciona como um sino que toca na hora em que o evento ocorre, sem precisar ficar conferindo. É o que eu falei para você também da campainha, né? Então, o webhook instantâneo, que é o mais utilizado, funciona como um sino que toca na hora em que o evento ocorre sem precisar ficar conferindo. E a grande vantagem aí do webhook instantâneo, que é o mais utilizado, é que ele dispara automaticamente, tá? Você não precisa ficar conferindo, ele vai lá e dispara automaticamente. Assim que algo acontece, sem precisar de verificações manuais. Então, em vez de você ficar usando um webhook de pooling, que eu trouxe para você entender também, que é por agendamento, que faz checagem em intervalos a cada 15 minutos, um exemplo, você usa o webhook instantâneo, que ele faz assim os disparos automaticamente assim que algo acontece, sem você precisar ficar verificando, o que aconteceu de forma manual.
Então isso é tudo, tá, que eu trouxe para vocês por agora, sobre APIs e webhook. Na próxima aula nós vamos explorar como usar essas ideias na interface do N8N. Então, trouxe um resumo para vocês de API e webhook, óbvio, tem muito mais coisas, mas isso aqui é o que são mais utilizados no dia a dia na parte de automações. E eu tenho certeza que com isso daqui você já vai estar aí hábil para utilizar dentro das suas automações no N8N. Então, não tem mistério, tá? Pense na API como um garçom, tá? Faz essa ponte. E o webhook pensa aí como uma campainha, tá? Que cada evento que acontece, ele vai lá e dispara automaticamente assim que algo acontece, sem você precisar ficar fazendo verificações manuais. Assista a outra aula para você também compreender o que é o N2N. Essa é uma aula sobre API e webhooks. Espero que tenha esclarecido para você de forma simples e descomplicada. E nos vemos na próxima aula, onde nós vamos explorar essas ideias aí na interface do N8N. Até lá!